Recebo o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele conversa conosco a partir de agora aqui. Tudo bem, ministro? Boa noite. Obrigado pela entrevista. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Ô, ministro, e para começar a nossa conversa, queria falar com o senhor a respeito do Fundeb, né? Hoje tivemos no Congresso Nacional a sessão que marcou a promulgação da emenda constitucional do Fundeb. O texto já tinha passado pela Câmara, ontem passou pelo Senado e hoje foi finalmente promulgado. Qual a avaliação do senhor a respeito desse texto? Ficou do agrado do governo? E lá atrás o governo foi criticado por ter se omitido durante a elaboração desse projeto do Fundeb. Sei que o senhor ainda não era ministro, mas agora qual deve ser a participação do governo na regulamentação? Porque vai faltar isso ainda, né? A regulamentação. O Ministério vai participar desse processo da regulamentação? De que forma, ministro? Não, na verdade, eu tive uma participação até decisiva no final, quando, de uma maneira muito parceira, o ministro Paulo Guedes conversou comigo por telefone. Havia outras opções da proposta final do governo, e a proposta final foi a opção que ele gentilmente concedeu para que eu pudesse escolher. E a escolha foi no sentido de olharmos com mais cuidado para a educação básica infantil, e foi isso que nós fizemos. Então, a escolha foi muito boa. Com relação à parte final agora, que é a lei que busca, então, agora como implementar o Fundeb, vai haver uma participação. Eu convidei também para estar aqui conosco, isso é uma atribuição, claro, do Congresso, mas eu convidei a deputada Dorinha, que foi a relatora do processo, e nós vamos ter participação dos nossos técnicos, vamos ter gente do TCU, vamos ter gente do CNJ, todos com o objetivo de tentar fazer que a regulamentação do Fundeb seja a mais útil possível e aquela que vise, então, talvez sanar algumas falhas que aconteceram no passado. Mais uma pergunta, ministro. Agora, Augusto Nunes. Por favor, Augusto. Pois não. Ministro, boa noite. Prazer conversar com o senhor. Eu sei que não é uma atribuição dos estados, né, e dos municípios a educação fundamental. Agora, o que o governo federal pode fazer para impedir que já no começo, né, do processo de educação, tantas crianças desistam de continuar estudando ou nem comecem a estudar? Existem, naturalmente, leis que obrigam os pais a matricularem seus filhos nas escolas. Mas nós estamos tentando agora, com uma nova visão, trazendo alguns atrativos novos para as crianças. Esses atrativos são uma mudança do ensino, porque criança, muitas vezes a gente pensa que criança quer ir na escola apenas para se divertir, e não é verdade. A criança, ela gosta de aprender de fato, e com todo o respeito que eu tenho, os métodos anteriores, eles faziam daí da criança, pelo menos a educação infantil, apenas uma diversão, uma parte como se fosse um parque de diversões, com todo respeito. E nós queremos dar um pouquinho mais de conteúdo para que a criança comece depois, já aos 6, 7 anos, que ela saiba ler um letreiro na rua, mesmo que devagar, e soletrar para a mãe ou para o pai que ela está conseguindo decifrar o que aqueles códigos de letras significam. E isso, infelizmente, não tem acontecido. Nós temos crianças com 8, 9 anos que são analfabetas mesmo frequentando as escolas. Esse vai ser um grande esforço do MEC nesse período agora que eu estarei à frente. Quem lhe faz a próxima pergunta, ministro, é Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Prisão. Ministro, boa noite. Trazendo para essa questão da volta às aulas, né, por conta dessa tragédia da pandemia,
que realmente confunde o mundo todo. Não é uma pergunta fácil que eu vou fazer, evidentemente. É muito difícil estar na posição que vocês estão, dos gestores, dos responsáveis pelas políticas, mas é preciso perguntar. Existe também uma grande hesitação, né, por parte de alguns estabelecimentos de ensino, mas muito por parte dos gestores locais. O judiciário confunde também o tempo todo, dá decisão a favor, dá decisão contra, e o fato é que o ano letivo está passando, e a sensação que se tem é que perde-se uma oportunidade de trazer uma diretriz clara sobre que tipo de convivência pode haver na infância, na adolescência, principalmente, né, num ambiente conjunto, né, da retomada da sociedade. Então, a pergunta é a seguinte: estamos estacionados nessa dúvida e possivelmente em falsas premissas de que as crianças todas indo para a escola provocará uma retomada da circulação do vírus em alta intensidade, quando todos os estudos, toda a experiência mostra que são grupos de baixíssima incidência do vírus, de baixíssima ocorrência de sintomas quando acontece a infecção, e se renuncia com isso à proteção dos que são realmente vulneráveis. O senhor acha que é o caso do Ministério da Educação, do ministro da Educação, tentar exercer uma liderança, ministro, porque nós estamos todos patinando em relação à questão da volta às aulas? É claro que poderia até caber, né? Mas deixa eu lhe explicar uma coisa que tem que ficar claro também para os seus ouvintes. O MEC, eu não tenho como agir, não tenho gestão nessas políticas estaduais e municipais. Eu não tenho nenhum poder para dizer, olha, vamos por aqui ou vamos por ali em termos de retomada de aula. Eu posso sugerir. E a nossa Comissão Nacional de Educação, ela optou por uma decisão da qual eu não participo, e ela optou por uma opção de ouvir os gestores e ouvir os pais. Por quê? Porque o Brasil é um país continental e algumas realidades são diferentes nos seus extremos. Por exemplo, em Manaus, eu não teria dificuldade em falar, vamos voltar às aulas. Mas, por exemplo, no Nordeste, que está havendo uma retomada do surto, ou em outros lugares, naturalmente, haveria que ter um cuidado maior. Eu acho que também, viu, Fios, o que acontece é o desconhecimento ainda. Eu sou muito, por mim, eu voltaria às aulas, mas o desconhecimento ainda que temos a respeito de possíveis sequelas desse vírus. Eu fui contaminado e estou curado, e tomei hidrocloroquina, viu? Quero que vocês saibam. E estou curado, meus resultados estão tudo bem, mas acontece que foi feito um exame agora recentemente, até pela Prefeitura Municipal de São Paulo, em que algumas crianças que eram assintomáticas, elas naturalmente, criança ela não vai se conter, ela vai abraçar, vai beijar e tal, e isso vai notadamente disseminar. O problema com a criança, que ela não tem assim sintomas tão graves, é que ela volta para casa e transmite lá para o avô, para a tia, para a avó, para a mãe, para algum parente, e eles sim, alguns avós, 60 anos e tal, isso pode ser um problema que a gente tem que levar em consideração. Então, eu fico, assim, muito dividido a respeito do tema, porque eu não gostaria de, com todo o respeito que eu tenho às opiniões diferentes, de mandar meu filho agora, por exemplo, se ele fosse criança, para uma escola, saber que depois ele vai encontrar com o avô, com a avó, ele pode se transformar num vetor desse vírus. É só por isso. Mas assim que nós tivermos um pouco mais de segurança, aí eu venho a público dizer, ó, temos a vacina, ou temos alguma coisa mais sólida a respeito do tema. Agora, por se tratar de criança, eu tenho que tomar um pouco mais de cautela. Estamos ouvindo aqui em Os Pingos nos Is o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Para você que chega agora, entrevista exclusiva aqui no Pingos. A próxima pergunta é de José Maria Trindade. Diga, Zé.
Salve, ministro, seja bem-vindo aqui a esse Obrigado, mundo de Brasília. Deus. Olha, ministro, pegou muito bem, ministro, pegou muito bem essa decisão do senhor de chamar parlamentares, a professora Dorinha, relatora do Fundeb no Congresso Nacional, para definir aí o caminho de aplicação do Fundeb, né? Que, na verdade, sim, esta regulamentação é muito importante para definir detalhes. Mas a gente sabe que o Ministério da Educação tem um foco muito grande no ensino superior, né? As universidades federais, os institutos, e o ex-ministro Abraham Weintraub mostrou dados do Ministério da Educação que assustam. Um deles é de que mais de 80%, chegando a 85% do orçamento da educação é para pagar salários, né? Salários dos reitores, diretores de universidades, de institutos e tal, aposentados e da ativa, né? E, por outro lado, há uma demanda muito grande, um debate, inclusive hoje o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu pagamento de mensalidades nas universidades federais. Ministro, qual é o seu foco nesse sentido e qual é a tendência das suas ações para definição aí do ensino superior e pagamento, por que não, nas universidades federais? Com relação à primeira parte, né, daquilo que você falou, e é uma realidade, o nosso orçamento ele vem praticamente congelado há 2 anos, são os mesmos valores, e os custos, embora a inflação esteja sob controle, a demanda, o aumento da demanda nas universidades federais, naturalmente isso os gestores das universidades federais, eles têm alguma razão, mas estamos vivendo tempos difíceis, né? E esses tempos difíceis, todo mundo tem que dar a sua cota de sacrifício. E é isso que eu penso com relação às universidades federais. O que eu tenho tido, eu não vou voltar as costas para as universidades federais, tanto que tive um encontro agora com a diretoria da Andifes e expliquei isso para eles. Mas tem uma realidade. Os governos anteriores, até por razões que a gente respeita, mas a gente vê que tinha um cunho eleitoral mesmo, e de uma falsa ideia de que alguém que tem um diploma na mão é uma pessoa instruída, e não é verdade. O fato de ter um diploma, é claro que é uma certificação, mas não significa que a pessoa tem toda a instrução. Mas, enfim, ele espalhou por esse nosso Brasil um número muito grande de universidades federais. Foi bem recebido pela população e tal, mas eu não faria isso, porque eu creio, e é isso que eu estou tentando fazer agora, eu creio que quando você vai construir uma casa, o que acontece? Você começa pelo alicerce, e o que eles fizeram foi começar pelos telhados. Os telhados são lindos, só que o alicerce não foi feito. Em outras palavras, o grupo que chega na Universidade Federal, embora o vestibular selecione até os melhores alunos, mesmo assim, eles vêm com um ranço ainda de uma má formação na área fundamental e básica. Por quê? Porque a escola infantil ela foi abandonada, para o meu entendimento, e foi feito ali apenas uma assistência social, só se pensou em comida, em uniforme e tal. Na verdade, o conteúdo mesmo, que é a expectativa do pai e da própria nação, e ter um menino que saiba ler, né, escrever, entenda o que lê, isso foi deixado como terceira ou quarta opção nas prioridades, no meu entendimento. Então, eu creio que se a gente puder resgatar alguma coisa com relação à educação infantil, educação fundamental, que dê ao aluno, à criança brasileira, uma condição melhor, nós não vamos passar vergonha quando ela chegar na universidade, nem tampouco essa vergonha que a gente passa constantemente na avaliação de PISA, quando nós estamos em último e penúltimo lugar a cada ano. Isso não é à toa, isso é fruto, e foi fruto e resultado de uma política. Uma política, no meu entendimento, volto a dizer, equivocada.
E o que eu estou querendo agora, buscando, com a ajuda dos técnicos aqui do MEC, é voltar a atenção. Então, quando fala-se do Fundeb, duas coisas eu repito. O nosso ministro, Paulo Guedes, ele falou comigo sobre isso. E a opção que eu fiz foi exatamente pelo Fundeb, porque o dinheiro era curto e a gente precisava dar uma opção, inclusive que me foi pedida de uma forma muito direta pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele falou claramente para mim, no dia que me convidou, eu gostaria que você cuidasse mais das crianças. E é isso que eu estou fazendo, atendendo essa orientação do próprio presidente. Agora, quando eu chamo agora a professora Dorinha e técnicos e gente, até mesmo do CNJ, entenda, há um projeto conduzido lá pelo ministro Toffoli, do CNJ, que é o Destrava, nós temos cerca de 2.000 obras paradas no Brasil por questões judiciais relativas ao MEC, ou desvio de dinheiro, ou gente que perdeu a licitação e recorreu, enfim, a obra está parada, sim, se deteriorando e simplesmente ela para as pessoas começam a invadir, roubam a porta, roubam tudo, então nós precisamos retomar. Então nós vamos ter que, na verdade, retomar isso e essas pessoas até do TCU, o ministro Nardes esteve aqui e nós vamos formar um grande grupo e compor aí uma regulamentação que proteja o dinheiro público. Porque é uma vergonha, só vou terminar o raciocínio, uma vergonha ter gestor público roubando merenda, desviando. Teve um caso, eu mandei a semana passada 48 prefeituras que não conseguiram comprovar aonde gastaram os valores que nós remetemos. Estão lá, está lá do TCU, e eles vão ter que responder. Alguns não têm habilidade administrativa ou técnica, mas alguns vão ter que se entender com isso. Desculpe. Imagina, ministro, ainda falando sobre as universidades, queria saber do senhor se o senhor acha que existe uma guerra ideológica a ser travada na educação, não só nas universidades, mas em outras instâncias do ensino também, e se o senhor concorda com a existência, por exemplo, de movimentos como Escola Sem Partido. Existe mesmo uma doutrina de esquerda dominante na educação que precisa ser combatida, ministro? Não, isso eu não preciso nem responder para você. Todos nós sabemos que existe. Quer dizer, nesse ponto, a esquerda brasileira, ela foi muito mais sábia, estrategicamente, que ela teve oportunidade e fez isso com, vamos concordar, com uma certa maestria. Então, ela foi ao coração dos jovens, das crianças até mesmo, tentar introduzir valores que ela sabia que não poderia introduzir de outra forma. Então, nós temos, sim, eu acredito que exista, sim, mas que é possível a gente, com uma gestão proativa em termos de valores mesmo, a gente consegue resgatar. Talvez não seja eu que faça isso, mas eu quero pelo menos lançar as sementes. Então, eu não tenho dúvida disso, eu vejo e vi pelo material didático, né, quando se fala que, por exemplo, para uma criança, se manda um livro didático dizendo que a criança, que o pai dela é explorado pelo patrão, isso aí é uma ideia de que o patrão é ruim e o trabalhador que é bom, coisas assim, pequenas, mas eu vejo, e a gente viu pela internet, né, e vê pela internet, um adolescente que é capaz de colocar uma camisinha perfeitamente, mas não sabe fazer uma regra de 3, ele não tem habilidade para isso. Outras coisas, que é uma desconstrução familiar, isso eu vejo de uma maneira muito nítida, mas a gente tem que andar na legalidade. A gente não pode tentar arrombar a porta da universidade pela sua autonomia, mas a gente vai conversando, vai instruindo. Eu creio que é possível a gente, num futuro médio, reverter
esse quadro na educação brasileira. Mais uma pergunta, agora você, Augusto Nunes. Diga, Augusto. Ministro, o país tem mais de 12 milhões de analfabetos, sem contar os funcionais, né, acima de 15 anos de idade. Não existem já alguns anos planos para programas para a educação de adultos, de alfabetização de adultos. O que o senhor pretende fazer com essa imensidão de gente? Vai voltar algum programa? O senhor já tem o programa? O que o senhor pretende fazer? Esse programa de educação de adultos, ele, em muitos lugares, não foi descontinuado. Então, nós temos um programa de educação, de alfabetização de jovens e adultos, e nós vamos retomar. O grande problema nosso, viu, Augusto, tem que voltar essa tecla, é a questão da verba, porque com o corte que nós vamos ter agora para o ano que vem, que é a previsão, nós vamos, alguns projetos que são considerados pela equipe econômica, que eles consideram que não são tão vitais, que para a gente é vital, a gente vai sofrer com isso. Talvez a gente tenha que diminuir alguma dessas áreas. Mas isso, para nós, é uma preocupação, para mim é uma preocupação, e aquilo que eu puder ajudar e fazer, se depender de mim, a gente retorna com força total essa questão de alfabetização de jovens e adultos. Mais uma pergunta, Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Ministro, então, só comentando a sua resposta anterior à minha pergunta, né, eu respeito muito a sua preocupação em relação à retomada das aulas na pandemia. Apenas reitero que isso é um flagelo acadêmico, o senhor evidentemente sabe disso, e queria deixar claro aqui que essa premissa de que crianças vão à escola e depois vão contaminar seus familiares, isso está dentro da mesma ordem do exercício da responsabilidade. Se a sociedade pode se responsabilizar pela sua higienização ou pelo seu confinamento, ou tudo que está sendo feito, ela deveria também poder se responsabilizar, e ela tem condições de se responsabilizar, pelo isolamento dos vulneráveis. Então, dentro das famílias, né, eu gostaria muito que as autoridades exercessem esse tipo de liderança. Só esse comentário. Agora, sobre a perda do ano letivo. Na França, por exemplo, os líderes, as autoridades em pedagogia estão discutindo nesse ponto, quer dizer, se 2020 é um ano de ano letivo perdido. É claro que não dá para afirmar isso de uma maneira total, porque existem as aulas remotas, etc., mas, sem dúvida alguma, assim como existe o déficit econômico, como existem as perdas de vidas, existiu também uma perda de formação. Como é que o senhor vê não é fácil de ver, evidentemente, isso foi um cometa que se abateu sobre o planeta, mas o senhor vê alguma necessidade de compensação futura dessa perda pedagógica, ministro? Eu acredito que, como você mesmo disse, eu tive o cuidado de tentar ouvir a opinião de outros educadores de alguns países muito mais adiantados nessa área de educação que o Brasil. E todos eles fazem essa mesma pergunta, né, Fiuza? Muitos deles não sabem o que fazer. Mas eu acho que o que não tem remédio, como diz o ditado, remediado está. Nós não temos como voltar no tempo. Então, nós temos que ter uma atitude de, talvez, reforçar o ensino e tentar também ver com os gestores. Novamente eu volto para isso. Quer dizer, o MEC ele pode dar o palpite, dar uma sugestão, dar um conselho, mas ele não tem esse poder. Nós não temos o poder de decretar, não, esse ano não vai ser perdido, vamos considerar todo mundo aprovado, que é um absurdo que eu jamais faria. Mas tem, no entanto, algumas lições que nós aprendemos. Nós desenvolvemos essa questão online, EADs,
Quer dizer, não está de tudo perdido, né? Eu acho que a nossa vida escolar e o ensino, ele vai caminhar aí para uma questão de um ensino híbrido, de uma maneira irreversível, porque descobriu-se de uma maneira muito doentia, muito triste para a gente, que é possível a gente aprender se houver disciplina, se houver um conteúdo, até mesmo com crianças. Então, eu não tenho ainda, porque não é minha obrigação de opinar sobre a questão das aulas, da volta às aulas, de uma maneira mais prática. Eu não tenho ainda uma opinião formada e eu fico ouvindo as opiniões. Quer dizer, depende de cada país, de cada região. Não vai ser um ano perdido. Eu não acredito que seja um ano perdido. O ano perdido, infelizmente, será para aqueles que não resistiram à epidemia. Mas para nós temos algumas coisas a aprender, por exemplo, em questões de higiene, em questões de solidariedade. Eu acho que tem coisas que a gente pode aprender e tudo faz parte da nossa instrução. E para fechar nossa conversa, então, aqui com o ministro Milton Ribeiro, a última pergunta de José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, ministro, eu queria insistir o que o senhor pensa sobre pagar mensalidades nas universidades federais, nos institutos, né? Pagar a mensalidade. Eu volto a isso. E se o senhor vai fazer gosta ou não o senhor gosta do Enem, o senhor acha uma boa, o Enem no Brasil está funcionando bem, se é uma boa estratégia aí para a chegada, né, de estudantes às universidades federais, e eu queria saber como é que o senhor pretende elaborar ali a religiosidade nas escolas, que alguns assessores do senhor defendem. Tá, então vamos falar primeiro da primeira questão, a questão de pagamento de mensalidades. Eu, no ano passado, como eu estava ligado a uma instituição que tinha sua sede também nos Estados Unidos, eu via lá, sempre eles falavam a respeito do que eles chamam de tuition, que mesmo escolas públicas se paga lá nos Estados Unidos. Não tem uma escola totalmente pública, tem as scholarships, que são bolsas, que inclusive podem alcançar essa mensalidade, mas nenhuma escola pública que eu saiba, na América, que é um país que é uma referência, tem uma escola pública. Aqui no Brasil, nós não temos a mesma realidade social, e eu vou falar por quê. Conforme o tempo foi passando, com a implantação das cotas raciais, as cotas sociais e outras que foram se agregando a essas, pela nossa estatística aqui no MEC, não é tão nova, de 2017, então eu creio que até o número está bem próximo. 70% dos nossos alunos, ao contrário do que a gente possa pensar, tem uma renda per capita familiar de 1,5 salário mínimo. Então, a ideia que prevalecia no passado, que só gente rica entrava em universidades e institutos federais, ela foi se desvanecendo. Por quê? Porque agora, com essa questão das cotas, nós, então, temos um grupo muito grande de alunos que são dependentes. Para você ter uma ideia, esse ano, o MEC gastou com o repasse de dinheiro, é um programa de assistência aos estudantes, 1,30 bilhão, 1 bilhão, ajudando com refeições e transporte, alunos oriundos de institutos e universidades federais. Então, não tem só gente rica, como a gente pensa nas universidades federais. Tem um grupo, é claro, que vai passar lá nas melhores colocações ou nas melhores posições, ou até mesmo nos melhores cursos, porque eles não trabalham, o pai paga, tem cursinho, reforço. Mas essa realidade está mudando no cenário estudantil e acadêmico das universidades federais,
institutos. Então, não é uma verdade total. Eu digo e repito, 70% dos alunos de universidades federais têm renda per capita de 1,5 salários mínimos. Muito bem, quero agradecer muito então aqui ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is, em uma entrevista exclusiva. Obrigado mesmo, viu, ministro? E já fica o convite aqui, a primeira participação do senhor aqui no programa, mas sempre que quiser voltar para a gente falar desse tema que é tão importante, sempre tem assuntos tão relevantes relacionados à educação, já fica o convite, é sempre um prazer. Obrigado mesmo, viu, ministro, pela entrevista. Também eu admiro muito o trabalho de vocês e de quando em quando eu sou um telespectador assíduo do programa de vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado, nós é que agradecemos.